Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quero começar aqui agradecendo a participação dos nossos internautas que nos acompanham direto do YouTube, pelo canal do IAB. Então, a vocês que estão em casa, mais uma vez, muito obrigado pela participação e agradecer a todos. Bom, o O2 é uma realização do IAB, do Instituto Tecnológico, Hidroambiental, Cultural, Esportivo e Social do Brasil, e tem a promoção da Mútua, do CREA Ceará, o patrocínio é do Banco do Nordeste, Governo Federal, e do Grupo BSPar. O O2 tem o apoio da Transforme Serviços Verdes, ABRAPS, a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, do Instituto Iracema Digital, Mercado Ambiental, Centec, Instituto Centro de Ensino Tecnológico, IMBEC, Instituto Bastião Araújo, da Brilhante Montadora e das revistas Amazônia, Eco 21 e Parar Mais. A certificação Carbono Zero é da Prima Consciência Climática. A comunicação é da agência Alce. Gravação e transmissão fica por conta do Estúdio R. O planejamento e organização é da Result Eventos. Mais uma vez, agradecer a participação e presença de todos e dizer que seguimos aqui para o nosso painel de número 5, dessa 10ª edição do O2 2023. Vamos falar sobre Pampa. Iniciaremos agora mais uma atividade do dia, o painel Bioma Pampa. O tema abordado será biodiversidade, educação ambiental e sustentabilidade, uma conexão necessária. Senhoras e senhores, para coordenar o tema, convido a senhora Márcia Soares Caldas, orientadora da Célula de Articulação de Usuários da Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. Por favor, senhora Márcia. E para fazer a apresentação do tema, convido Rogério Chimanski, ele que é engenheiro agrônomo, mestre em zootecnia, movimento Salve o Pampa, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Por gentileza, recebemos o senhor aqui ao palco. E falar aqui para os nossos internautas que queiram fazer alguma pergunta, algum comentário, estamos abertos, tá ok? Passo agora a palavra à nossa coordenadora da mesa, senhora Márcia Soares. Obrigada, boa tarde a todos, boa tarde, Rogério, seja bem-vindo à nossa terra, né, o Ceará. Parabéns ao Clodionor pela organização do evento, esse encontro intercontinental, que não é o primeiro, são vários já que ocorrem aqui no Ceará, geralmente em novembro e dezembro. Esse tema é super interessante, porque tem a ver com a minha área, né, de educação ambiental. E tanto a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará faz uma gestão integrada, descentralizada e participativa, valorizando a participação das pessoas, dos usuários, a decisão em conjunto, em colegiado, né? E essa área de educação ambiental que a gente investe muito na parte dos adultos, né? Através da gente resolver a decisão do uso da água dos reservatórios, das barragens do Ceará, nessa conversa com os usuários, com a sociedade civil, com o poder público estadual, federal e municipal. E agora a Secretaria de Recursos Hídricos também está lançando, né, já é o 3º ano que a gente já está nesse estudo de lançamento de um programa chamado SRH nas escolas, onde a gente tem uma cartilha chamada Gotinha Nossa, de cada água, que funciona como um livro paradidático para crianças de 9 anos. E, através disso, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado e as secretarias municipais, com as prefeituras de vários municípios, começando pela região metropolitana, nós já atingimos muitas crianças doando essas cartilhas para a sala de aula, que a cartilha pertence à escola, e cada criança que passa naquele 4º ano, onde a criança tem 9, 10 anos, ela tem acesso a essa cartilha que conta a história da gotinha que veio da chuva, vai para o lençol freático, e nessa história a gente vai inserindo os conceitos de comitê de bacia hidrográfica, de lençol freático, de agrotóxico, de ciclo da água,
né, através da leitura, através de uma ficha de leitura, do glossário, do mapa digital. Então, é bem interessante a gente trabalhar essa parte de educação ambiental. Eu acredito que o Rogério vai falar também, bem claro, sobre a parte de educação ambiental, mais na temática dos Pampas, e a gente está muito feliz de tê-lo aqui para falar sobre esse assunto. Então, seja bem-vindo, e acredito que ele vai falar, vai se apresentar, mostrar o conteúdo dele. Obrigado. Pessoal, uma boa tarde a todos. Desde já agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre o bioma Pampa. Eu sou Rogério Chimansky da Fontoura, sou mestre em zootecnia com ênfase no estudo de pastagens nativas do bioma Pampa, sou engenheiro agrônomo e também sou coordenador desse movimento Salve o Pampa, que é um movimento para tirar a invisibilidade do bioma Pampa. Eu, particularmente, acredito que o Pampa é um bioma invisível, porque aquilo que eu vejo acontecendo lá, se acontecesse em qualquer lugar do país, geraria uma comoção pública. Mas lá, a vida segue como se nada estivesse acontecendo. Por quê? Porque ele é um bioma invisível. E o que é um bioma? É por aí que eu quero começar. Quando a gente fala em bioma, a gente está falando de um território que tem uma antropologia, que tem uma história, que tem uma geologia, que tem as suas águas, que tem a sua vegetação, mas principalmente que tem seus povos e suas comunidades tradicionais. Se a gente não conhece o contexto disso tudo, a gente não entende o que é o bioma. E quando a gente não entende o que é o bioma, pode ser que ele desapareça. E a gente nem se dá conta. E quando vê, aparece uma coisa diferente, que não tem nada a ver com aquilo que era o bioma Pampa raiz. Por que o Pampa ele é invisível? Apesar de ser um dos menores biomas do país, a gente pode ver que na Constituição de 1988 ela prevê a proteção da Amazônia, do Pantanal e da Mata Atlântica como patrimônio nacional. E a gente pode ver ali que o Cerrado e o Pampa, que não foram incluídos como patrimônio nacional, nesse período de 1985 a 2021, eles foram os biomas que mais perderam vegetação nativa. Justamente os biomas que não foram considerados como patrimônio nacional naquele tempo. Desde 2009, nós temos um projeto de lei que tramita no Congresso para reconhecimento desses outros biomas como patrimônio nacional. Mas, por interesse do agronegócio, isso não tem andado desde então. Aqui eu cito uma frase do nosso presidente no início do mês, lá na COP, que ele disse: descobri até que o Pampa é um bioma. Eu nunca tinha tratado o Pampa como um bioma. Frase do nosso presidente para ilustrar, em 2023, como é que é a falta de perspectiva quanto a essa proteção do Pampa como um bioma. Em compensação, os nossos vizinhos uruguaios eles já têm uma percepção bem diferente. Isso aqui, para vocês verem, é uma página do Ministério do Meio Ambiente uruguaio. Olha como é que eles se referem ao Pampa. Os pastiçais, nossa Amazônia. Assim como a Amazônia representa a riqueza natural de grande parte da região das Américas, os pastiçais do Rio da Prata são a nossa grande riqueza, tanto pela biodiversidade como pelos serviços ecossistêmicos que nos oferece. E aí eles deixam um convite para o dia 11 de novembro, que eles têm como data Dia do Campo Natural. Isso aqui é uma página do Ministério de Meio Ambiente uruguaio, tratando sobre o Pampa. E aqui começa o primeiro detalhe. Eles se referem como pastiçais do Rio da Prata. Então, quando a gente fala, geralmente, no Pampa, aqui no Brasil, a gente se refere a ele como aquele bioma no extremo sul do Brasil. Aí já começa o erro. O que está no extremo sul do Brasil é o estado do Rio Grande do Sul. O Pampa, a gente tem que entender ele como esse território aqui, ó. É um grande ecossistema de pastiçais associados ao Rio da Prata, também chamado de Pampa Sul-Americana. Vocês lembram como é que era o clima do planeta cerca de 12 mil anos atrás? Alguém lembra? Eu vou fazer vocês lembrar rapidinho, quer ver só? 12 mil anos atrás, o gelo começou a derreter. Essa região do planeta, ela não era uma região arbórea, ela era uma região campestre. Só que não era essa vegetação de campo que a gente tem hoje, um campo baixinho. Eram espécies mais altas.
E é importante ressaltar isso porque, geralmente, as pessoas associam a questão do Pampa ser uma paisagem aberta com um desmatamento. Só que, nessa época, ele já era campo. Tá? Não era uma floresta. A partir de 12 mil anos, começa a derreter o gelo, o planeta começa a esquentar. Só que o clima permanece seco. E, nessa época, a gente tinha essa megafauna. Esse aqui, por exemplo, é a preguiça gigante que aparece no filme. A gente tinha mais de 100 espécies desses animais, que eram animais grandes. O tatu, por exemplo, ele não é o tamanho do tatu que a gente tem hoje. Era um tatu do tamanho de um boi, talvez. Então, era tudo uma megafauna. E, associada a essa megafauna, essa vegetação de campos, não era o campo baixinho, era a vegetação maior. Então, quando o planeta começa a esquentar, essa megafauna começa a sofrer as consequências dessa alteração climática. E, junto com isso, ela começa a sofrer a questão da caça. Nós tínhamos, nessa época, populações humanas nessa região do planeta. Muito em boa parte disso, devido a essa presença dessa megafauna que servia de alimentação. Então, quando o clima começa a esquentar, essa megafauna ela começa a sofrer tanto pela consequência climática quanto pela caça. Então, cerca de 1000 anos ali, a população humana que tinha ali convive com essa megafauna, até que essa megafauna se extingue. Qual a consequência disso? Aquela vegetação de campo que antes era alta, ela perde aquele elemento que dispersava sementes. Então, a gente passa a ter um período de adaptação de 11 mil anos, em que essa vegetação ela perde o elemento dispersor e ela tem que se adaptar a um novo ambiente. Esse ambiente, agora, ele vai ter só os seres humanos ali. E, no caso de vegetação campestre, obrigatoriamente, a gente tem que ter algum tipo de distúrbio, uma perturbação. Diferente da floresta, quando ela cresce, ela estaciona, a vegetação de campo ela precisa ter algum tipo de perturbação, que vai ser ou o pastejo, que era exercido por essa megafauna, ou o fogo. Como a megafauna está extinta, o que nos sobra ali é o fogo, que essas tribos indígenas que tinha ali, eles usam o fogo tanto para manter o território aberto, quanto como um mecanismo para caça. Então, cerca de 5 mil anos atrás, o planeta começa a deixar de ser seco e começa a ficar úmido. Nesse momento, a gente tem condições para a vegetação florestal migrar do norte para o sul. E isso vai acontecendo. Mas por que a floresta não toma conta do território? Por causa do uso do fogo dessas tribos indígenas. E isso vai mantendo a paisagem aberta. Então, isso que eu falei se desenvolve nesse território aqui, em torno de 11 mil anos, sem a megafauna que foi extinta, com aquela vegetação que antes era alta, associada à megafauna, e que agora passa a ter que se acostumar com uma fauna de menor porte. Isso acontece durante 11 mil anos. Até que um dia chega o colonizador. E aqui eu trago essa reflexão, de onde veio o gaúcho? Porque, geralmente, as pessoas associam o gaúcho ao homem branco, em cima do cavalo, grandes estâncias, que é uma visão muito resumida do que é o gaúcho, do que é a cultura gaúcha. Vejam que, nesse território, durante todo aquele tempo, a gente tinha aquelas tribos indígenas. E isso não faz nenhuma referência à questão da figura do gaúcho. Ela começa a se construir como uma construção social a partir da colonização do espanhol, que traz com ele o gado. Esse gado, naquela região do estado ali onde a gente tinha as missões jesuíticas. E essas missões elas usavam aquelas vastas áreas de campo para a produção pecuária. Então, pensem assim, a gente tinha todo aquele ambiente com vasta pastagem, vasta oferta de forragem, e sem predador para esses animais aqui. O
que acontece? Qual a consequência disso? Os animais, eles se alimentam livremente, eles não têm nenhuma dificuldade para alimentação, eles não têm nenhum tipo de predação que ameace eles. Como consequência, eles vão se multiplicando rapidamente. Talvez como se fosse uma praga hoje. E formam grandes manadas. Essas manadas vão interferindo naquela vegetação e vão mantendo esse aspecto de campo que o Pampa tem. E isso dá início ao que eu chamo assim, de a primeira grande economia do Pampa, que foi o ciclo do couro. Essas grandes manadas elas começam a ser caçadas tanto pelos índios quanto pelos espanhóis e portugueses. E isso gera como produto de exportação o couro que vai para a Europa. Então, durante 100 anos, mais ou menos, a gente tem esse ciclo. E isso leva a uma redução drástica do rebanho por volta de 1700. Nesse período, é importante a gente lembrar que a gente tinha inicialmente os indígenas, chega o espanhol com o gado, e chega o português, que ele dominava o outro pedaço do Brasil. Então, nessa região, a gente tem tanto os indígenas, quanto os espanhóis e os portugueses, na presença do gado. Imagine que isso não era uma relação muito amistosa. Havia conflito, principalmente para os índios que acabavam sendo dizimados por conta dessas ações dos portugueses e dos espanhóis. Eu falo isso assim porque a questão da figura do gaúcho ela não é também associada ao índio. Mas a gente pode ver que ela começou com a questão indígena. A gente sempre lembra do chimarrão, por exemplo, mas a cultura indígena ela influenciou a cultura gaúcha de forma muito mais presente. Essas estruturas aqui que a gente pode ver, elas são cerritos. São estruturas que não são naturais. Hoje, se a gente vê essas imagens aqui, elas são todas do Uruguai. No Brasil, se a gente vai ver onde tem os cerritos, a gente está rodeado de lavoura. Eu trago isso aqui para destacar que o índio ele influenciou tanto pelas palavras, pelos hábitos dele, quanto na paisagem. A gente olha a paisagem, a gente tem essa marca indígena no Pampa. A partir de 1750, mais ou menos, começa a presença de um outro agente, que é a chegada do português, que traz consigo o escravo. E aí a gente tem o ciclo do charque. O ciclo do charque ele se dá basicamente em função da mão de obra escrava. Então veja que aqui a gente já tem índio, o espanhol, o português e o negro. Isso tudo nesse ambiente com o gado. Isso tudo vai formando a cultura gaúcha, vai formando o que é o gaúcho. Aqui eu destaco também essa questão das cercas de pedra, que é uma coisa que a gente olha na paisagem, que é bonita, mas as pessoas não atrelam isso à questão do negro. A maioria dessas estruturas ela foi feita por escravos. Então, tanto o índio quanto o negro, eles influenciaram a formação cultural do gaúcho, tanto pelos seus hábitos, pelo seu linguajar, pela culinária, e deixaram a marca deles na paisagem. E aqui eu destaco também a questão dos lanceiros negros, na tão falada Revolução Farroupilha, que tem como essa marca bastante negativa e que não é muito refletida, ela é mais apagada. A partir de 1850, eu destaco aqui um outro item importante, que é a colonização europeia. A gente começa a ter a chegada da imigração europeia, e essa população que está concentrada na parte norte do estado, ela começa a demandar as políticas públicas. Então, vejam, nesse tempo, a cultura gaúcha ela já está praticamente formada. A gente tem o negro, tem o índio, tem o português, tem o espanhol, tem o gado e tem o campo. Durante em torno de 350 anos, 400 anos, a gente tem isso acontecendo no Pampa. E é isso que forma a cultura gaúcha. Mas, a partir da chegada da colonização europeia, a política pública ela é direcionada para essas novas populações. E tudo isso que eu falei até agora
vai ficando de lado, vai sendo apagado. E essa história ela começa a ser contada por um outro enfoque, que acaba apagando a importância do negro e do índio na cultura gaúcha. Por isso que existe muita confusão, às vezes, sobre o que é o gaúcho. Existe uma visão muito reduzida sobre o que é o gaúcho e a cultura gaúcha. E aqui eu destaco também a Lei de Terras pelo seguinte: nessa época, o Estado começa a registrar os imóveis. E é nesse momento que a gente tem a formação daquelas grandes estâncias. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem as pequenas propriedades, que também vão passar despercebidas ao longo de todo esse tempo, a partir de 1850. Então, eu trago essa linha do tempo assim, para a gente refletir sobre o que é o gaúcho. Ele é uma formação social, uma miscigenação de etnias, na presença de uma fauna exótica, num bioma naturalmente de campos. E eu deixo aqui como 1985, porque é o ano de referência que o MAP Biomas começa a fazer as análises sobre devastação. Então, pessoal, resumindo, é nesse ambiente dos pastiçais do Rio da Prata que se forma o gaúcho. Uma miscigenação de etnias, na presença dessa fauna exótica, que vai formar o que é o bioma pampa. Por que é importante entender isso? A gente tem que entender, tanto o gaúcho é uma construção social, que foi formada através do bioma, como o bioma ele influenciou na formação dessa cultura. Então, não tem como a gente falar em bioma pampa sem falar na cultura gaúcha. E não tem como a gente falar cultura gaúcha sem atrelar ela ao bioma pampa. Eu trago isso aqui, basicamente, assim como uma regra, pelo seguinte: é como se isso aqui fosse uma simbiose. Não existe um sem o outro. E por que é fundamental a gente entender isso? Pela questão que eu tinha falado lá no início dos distúrbios. A gente passa 11 mil anos em que o distúrbio que mantém a paisagem aberta, que mantém as pastagens, é o fogo. A partir da chegada do gado, a gente tem o bovino como elemento que vai estar perturbando aquela paisagem e vai estar mantendo aquela paisagem aberta. Se a gente não tem o gado ou o fogo, a paisagem fica daquele jeito. Ela começa a subir, começa a sufocar as espécies menores e vai mudando o aspecto da paisagem. Aqui eu trago uma imagem para começar a ilustrar a questão da vegetação. Tá? Isso aqui é uma imagem aleatória que eu tirei da internet, que ela mostra como que o Sol se desloca no horizonte durante o ano. Eu inverto essa paisagem aqui para fazer um gráfico. Esse gráfico aqui mostra o seguinte: em dezembro é onde a gente tem mais horas de sol. Qual que é o combustível de uma planta? É a radiação. Quanto mais tempo a radiação está agindo, mais tempo aquela planta está crescendo. De modo que no verão a gente tem dias maiores, mais tempo a planta trabalhando, e no inverno a gente tem menos horas trabalhando. Uma outra questão que influencia é a água. Nos meses de verão, a gente tem lá déficit hídrico. E na primavera não tem déficit hídrico. Ou seja, na primavera a gente tem bastante radiação, calor e água. No verão a gente tem bastante radiação, calor e falta de água. No outono os dias diminuem, no inverno continua menor o dia, mas tem a presença do frio. O que isso influencia? Na taxa de crescimento daquela vegetação. Na primavera, a gente tem, por ter condições ambientais mais adequadas, a gente tem uma vegetação crescendo mais livremente. No verão começa o déficit hídrico, reduz o crescimento da vegetação. No outono, vai crescer menos, por conta que o dia está diminuindo. E no inverno, um pouco menos por conta do frio. De forma mais resumida, é isso. Isso que eu expliquei acontece nesse ambiente aqui, ó, nesses campos. O que não muda nessa imagem aqui durante esses 12 meses do ano? É essa pança aqui, ó.
Essa pança aqui, ela não está nem aí se o dia está crescendo, está diminuindo, se está quente, está calor, se está frio, está caindo geada. Essa pança aqui consome 15 quilos de matéria seca por dia. Vejam aqui que na primavera, se a gente considerar uma área fixa, na primavera está crescendo mais vegetação do que o gado consome. Então está sobrando. Chega o verão, está empatando com o que ele consome. Chega o outono, começa a diminuir. Ou seja, vai chegar num ponto que ele vai estar consumindo mais do que a vegetação está crescendo. Chega no inverno, cresce menos ainda. Então, se a gente pensar em deixar esses animais de forma fixa num território, o que vai acontecer? Durante o ano vai sobrar forragem em algumas épocas do ano e em outras vai faltar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adaptar. Lembrem que lá, quando eu disse a introdução do gado, eles não tinham restrição para alimentação. Eles se deslocavam livremente. Olha essa imagem aqui. Cada vez que o gado coloca as duas patas daquele jeito e abaixa a cabeça, é uma oportunidade que ele tem de capturar forragem. Quando a gente fala em produtividade animal, eu chamo isso aqui de o átomo do pastejo. O que a gente espera com a produtividade? Que cada vez que o animal vai colher a forragem, ele enche a boca. Isso vai influenciar tanto na produtividade do animal, quanto na vegetação. Se o animal, cada vez que ele vai ingerir a forragem, ele encher a boca, ele vai caminhar em torno de 8 horas por dia. Se tiver numa situação dessa aqui, ó, vamos supor naquela imagem anterior ali o animal aprisione cerca de 80 gramas, que é o máximo que ele consegue, vamos supor. Nessa imagem aqui ele vai estar capturando o quê? 5 gramas. Então aqui ele vai ter que caminhar 14 horas por dia, 15 horas por dia. E dependendo da época, como eu mostrei lá no inverno, por exemplo, ele pode passar o dia inteiro caminhando e ele não vai ingerir aquilo que ele precisa. Eu trago isso aqui para destacar o seguinte. Assim como naquele tempo em que o gado vivia livre e que ele não tinha limites e ele se procriava, eu coloquei ali na linha do tempo a questão da lei de terras, onde a gente começa a ter a divisão do Pampa. Quem tem muita terra, as grandes extensões de terra, consegue fazer esses manejos, de tirar o gado e deslocar. Agora, pessoas que ficaram com menores áreas, eles têm uma lógica diferente. Eles já não fazem esse manejo de fazer o animal circular. Então, eles fazem o quê? Eles deixam um número fixo de animais numa área. E vocês entenderam qual a consequência disso. Chega num ponto do ano em que esses animais não têm forragem suficiente para alimentação. E isso vai fazer com que perca a produtividade. Aqui eu trago esse gráfico para exemplificar. Aqui é onde a gente tem essa pressão alta de pastejo, onde o animal está consumindo tudo que está nascendo. Aqui a gente tem a condição de ausência. Se a gente não tiver o pastejo como distúrbio, a vegetação cresce e torna-se arbustiva. Na condição baixa de pastejo, ela vai estar mais ou menos combinada com as duas ali. E na condição moderada, ela vai estar nessa situação aqui. Essa questão do manejo dos animais na pastagem nativa, ela influencia tanto na produtividade, quanto na diversidade de espécies. Porque no momento que eu tenho o animal pastejando constantemente, se eu tiver uma espécie que ela cresce devagar, ela não vai conseguir se adaptar naquele ambiente. Porque ela vai crescer, ele comeu. Ela vai crescer, ele comeu. Não dá tempo dela se estabelecer e se reproduzir. Em compensação, se eu tiro ele da pastagem, vai crescer uma vegetação que vai sufocar as outras. Então, no momento que eu tenho um pastejo moderado, eu me permito ter tanto as espécies que crescem rápido e se adaptam ao pastejo intenso,
quanto espécies que crescem de forma mais devagar. Então, esse gráfico aqui, embora ele esteja tratando da produtividade, se a gente for avaliar a diversidade de espécies num campo, é exatamente o mesmo gráfico. No pastejo moderado, é onde a gente vai ter mais diversidade de espécies, porque a gente vai ter tantas espécies que são adaptadas ao pastejo intenso, quanto aquelas que precisam de mais tempo para crescer. E isso tem consequências tanto na produtividade, quanto na diversidade de vegetação. O Pampa, para vocês terem uma ideia, isso aqui é um trabalho recente, ele tem em torno de 12.500 espécies catalogadas. 3,5% dessas espécies ocorrem no Pampa do Brasil. Então, se a gente considerar o Brasil inteiro, aqueles 2% de território que representa o bioma Pampa, ele guarda 9% da biodiversidade do planeta. Desculpa, 9% da biodiversidade do país. Se a gente considerar que quanto mais diversidade de parte aérea a gente tem, cada planta ela vai ter um inseto associado, ela vai ter um fungo associado, ela vai ter uma bactéria associada. E cada planta ela vai ter um sistema radicular diferente. Então, quanto mais diversidade a gente tem de espécies, mais diversidade de insetos, mais diversidade de fauna, de pássaros, mais diversidade de roedores, mais diversidade de predadores a gente vai ter. Isso em cima da terra. Embaixo da terra a gente vai ter um emaranhado de raízes, como se fosse uma teia, dando sustentação para o solo. Toda essa biodiversidade, no Pampa, hoje, ela é protegida só nessas áreas aqui. Embora o Brasil seja signatário dessa convenção sobre diversidade biológica, que prevê a proteção de pelo menos 17% das áreas, a gente vê que o Pampa, hoje, ele está bem longe disso. E a expectativa é que isso não avance. Hoje, menos de 3% das áreas elas são protegidas. Eu destaco esse pontinho aqui, porque mais para o final da palestra eu vou trazer ele de novo. Percebam que a gente está falando uma área aqui que não tem nenhum status protetivo. Uma outra questão. Assim como as florestas, a maior parte do carbono está estocado acima do solo, nas pastagens, a maior parte do carbono está estocada abaixo do solo. Isso aqui tem uma consequência muito importante quando a gente fala no manejo. Quando a gente troca as pastagens por lavoura, a gente reduz esse estoque de carbono no solo. E a gente está numa época de mudança climática em que a gente quer conservar o carbono no solo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí uma devastação grande que tem reduzido esse estoque de carbono. E hoje a gente tem alguns estudos que dizem assim, se tu fizer um manejo adequado da lavoura, ao longo de 30 anos tu recupera aquele estoque de carbono. Ok. Mas durante esses 30 anos a gente vai estar gastando petróleo. Mais adiante vai ter um slide para entender melhor isso. Aqui uma reflexão a questão da devastação. Como é que ocorre a devastação numa área de floresta? Tu começa primeiro tirando as árvores de maior porte. Depois tu vai tirando as de menor porte, tu precisa de correntão, tu toca fogo. É uma questão bem trabalhosa. Leva tempo para tu fazer uma área pequena, vamos dizer assim. Mas e se a gente não tem árvore para retirar? Qual que é o limite aqui? Se a gente não tem que usar trator, que não tem que usar correntão, aquela mesma área que a gente leva vários dias para limpar numa floresta, quanto tempo leva para limpar numa paisagem dessas que não tem a vegetação arbórea? Então, ocorre que de 1985 a 2020, o Pampa perdeu em torno aí de 125 mil hectares por ano, justamente em função dessa facilidade para a conversão do campo.
Se a gente pensar que de 2012 a 2015 o Estado do Rio Grande do Sul não emitiu uma única autorização, a gente pode deduzir que todas as conversões de campo foram ilegais. De 2015 a 2018, o Estado emitiu em torno de 30 autorizações. Isso aí não deve dar 30 mil hectares. Se perdeu 125 mil por ano, quantos por cento dessa conversão de campo em lavoura é ilegal? Praticamente tudo. E aqui entra a questão mais importante que eu vejo hoje em dia. Num ambiente desse, onde a maior parte da conversão de campo ela não foi autorizada, ela não enfrentou dificuldade para ser feita a conversão porque tu não tinha que retirar a árvore. Qual que é o limite aqui, quando uma pessoa vai instalar uma lavoura numa área dessas? Isso aqui é a vertente, ó. É uma vertente de campo. Ela está bem aqui, ó. Se a pessoa não pediu autorização, ela não tem que tirar a árvore. Como é que se estabelece o limite nisso aqui na hora da conversão? Isso aqui é um exemplo raro. Ó. Não é muito comum a gente ver isso aqui no campo, que é a pessoa fazer a proteção daquela vertente. Veja que quando a gente tira o pastejo, a vegetação fica diferente. Nessa situação aqui, a vertente não tem proteção. Então, o gado mantém toda a paisagem limpa, homogênea. Olha aqui aquelas plantas ali que a gente vai ver na outra foto. Ó. É essa mesma aqui. Quando tu tira o gado do contato com a vegetação, ela toma uma fisionomia diferente. Mas isso aqui não é a regra do Pampa, isso aqui é uma exceção. A regra é a gente não ter essa proteção desses mananciais. Tipo uma situação dessa aqui, ó. Aqui segue o rio, não tem árvore. Nessa situação aqui também, ó. A gente pode ver lá na parte alta, que é onde tu vai ter o rio que ele está recebendo várias entradas de água, vários afluentes, ali tu já tem uma vegetação arbórea. Mas e nessa faixa toda aqui até chegar lá? Nessa situação aqui, por exemplo, ó, se a pessoa for fazer o manejo aqui sem pedir autorização, o que vai impedir ela de chegar até a beira do rio? Olha lá em cima onde tem a flechinha. Ó. Olha como é que fica a paisagem. Aqui é a situação de uma vertente, sem autorização. Será que isso aqui está cumprindo o disposto no Código Florestal? Então, imagina a localização dessa lavoura, bem em cima da vertência de água. Tudo que não presta da lavoura vai cair ali para cima. Olha como é que fica a situação de uma vertência de água quando é feita essas conversões de lavoura sem autorização. Cadê a proteção das águas? Aqui eu trago uma imagem de satélite para a gente entender em nível de bacia isso aqui. Ó. Se a gente olhar aqui, ó, aqui vai descendo a água. Aqui em cima vai descendo outra água. Olha como é que fica a paisagem. Se aqui é uma vertência de água, será que ela está protegida conforme estabelece a legislação? Aqui é uma outra paisagem. Ó. Eu vou trazer esse pedaço aqui. Ó. Vamos focar nisso aqui, nesse ponto aqui. E eu acho que é aqui. Ó. Isso aqui são áreas de preservação permanente. É onde a água está começando a fluir e escoar para encher as bacias. Olha a situação que fica. O que antes era uma área de preservação permanente, o que virou agora? Uma área de pulverização permanente. É assim que começam as bacias hidrográficas no Pampa, que nos últimos 10 anos perdeu em torno de 1 milhão de hectares, sem autorização, sem nenhuma dificuldade para a instalação das lavouras.
Então, a questão que eu trago, o bioma Pampa está preparado para a mudança climática? A gente viu agora como é que está a questão das águas. Qual o impacto que essa conversão sem autorização, sem controle, tem causado? Não só a questão do agrotóxico, mas principalmente a questão da recarga das bacias. Nos 2 últimos verões, a gente passou por estiagem severa. Esse tipo de coisa vai ter impacto. A questão do aumento das emissões de gases de efeito estufa. A conversão do solo libera aquele carbono que estava estocado no solo durante milhões de anos ali, vai para a atmosfera. Aumento na demanda de combustíveis fósseis. Que nem eu digo, pode ser que em 30 anos recupere, mas durante esses 30 anos a gente vai estar emitindo um carbono que antes não emitia. Essa área aqui antes era só pecuária. Quanto que a gente emitia de petróleo, quanto que a gente consumia de petróleo nessa área? Era mínimo. Quanto que a gente consome de petróleo nisso aqui agora? Não tem 1 metro quadrado aqui que funcione sem consumo de petróleo. Então, a gente tem a questão da água, a emissão dos gases na conversão, aumento da demanda de combustíveis fósseis, aumento no uso intensivo de agrotóxicos e a redução drástica da biodiversidade. Essa espécie aqui, por exemplo, é uma espécie que, no Pampa, ela é extinta. Os últimos 20 animais a gente tem numa unidade de conservação próximo de Porto Alegre, que é o cervo do Pantanal. A gente vê pela canela preta. No Rio Grande do Sul, ele não é mais encontrado. Só nessa unidade de conservação. Essa aqui é uma outra espécie, que é o gato palheiro. A estimativa de quem trabalha com essa espécie que haja no máximo ali 50 animais em todo o Pampa. Então, vocês imaginem como é que um animal desses que precisa encontrar a caça dele, num ambiente que cada vez fica mais homogêneo, com menos diversidade. Não só a alimentação, mas ele tem que procurar um parceiro para reproduzir, no meio daquela bagunça. Qual a chance que essa pequena população tem hoje? É uma espécie que está literalmente se extinguindo aos nossos olhos. Isso aqui era o Pampa que a gente tinha, né? Produção pecuária, a fauna, a filtragem das águas. E aqui, para encaminhar a apresentação, eu trago a questão dos povos do Pampa. Nessa localidade aqui das Três Estradas, é uma localidade numa região alta, onde nessa região do estado, a gente tem um divisor que vai as águas para as 3 grandes regiões hidrográficas do estado. E nessa região, a gente tem uma mineradora que queria e quer se instalar lá. E o governo do estado, comprometido com a mineradora, estava tocando adiante. O Ministério Público Federal foi acionado e fez um laudo antropológico constatando a existência de comunidades tradicionais, que são os pecuaristas familiares. O que o governo fez? Nada, tocou adiante. Consequência disso, temos uma ação civil pública hoje, questionando justamente a ausência de consulta prévia aos pecuaristas familiares, que são as comunidades tradicionais do Pampa, e, como eu disse lá no início, não são assim reconhecidos, porque a gente tem uma visão muito reduzida do que é a cultura gaúcha. E aqui eu destaco um trecho dessa ação civil pública, que o Ministério Público escreveu assim: não havia até então surgido motivação jurídica ou política que levasse o grupo a acionar o Estatuto de Comunidade Tradicional. E daí a falta de visibilidade. Porém, isso em nada implica a sua inexistência. Essa é a invisibilidade do Pampa que eu digo. Tudo aquilo que foi devastado com água, toda aquela vegetação que tem se perdido, todas as comunidades que não são reconhecidas, essa a invisibilidade do Pampa que tem trazido essa devastação para a gente. Essa situação aqui o Ministério Público encaminhou para Brasília, lá no Conselho Nacional de Povos Tradicionais, pedindo reconhecimento dessa comunidade. Quando chega em Brasília, que é uma bagunça, e a gente não tem esse reconhecimento sobre o Pampa, o que acontece? Alguém já colocou lá pecuarista da Amazônia, garimpeirinho
garimpeiro familiar da Amazônia. E, no fim, aquela luta daquela comunidade virou uma divergência nacional. Gerou esse tipo de notícia. O que essa imagem tem a ver com isso tudo que eu trouxe até agora? Não tem nada a ver. Como é que a gente chegou nesse ponto? É a invisibilidade. Então, o movimento Salve o Pampa para isso, é para tentar tirar essa invisibilidade, tanto da vegetação, das águas, dos povos do Pampa. Por isso, mais uma vez, eu agradeço a organização do IAB pelo convite, a oportunidade de estar aqui trazendo essa mensagem. Bem. Obrigado, Rogério, pela excelente explanação, a forma como você conduziu o tema, a sua didática é excelente. Acho que ficou bem claro para a gente que é aqui do Nordeste, acho que é novo, né, a gente se apropriar um pouco mais desse conhecimento dos biomas do Sul, né? Que também tem as mesmas dificuldades no sentido da política pública, no sentido da preservação, da conscientização mesmo. Quando você traz esse histórico, né, de como foi até os dias de hoje, e da parte legislativa e tudo, o Pampa, né, com 12.500 espécies, vocês perdendo de 1985 até 2020, eu acho muito legal você trazer dados, 125 mil hectares que são perdidos por ano, né, de campos nativos. Então, tudo isso são informações extremamente importantes. Então, parabenizar pela tua didática e abrir para, se tiver alguma pergunta, algum questionamento, o Rogério está aqui à disposição para nos ajudar a entender esse bioma tão importante. O questionamento é porque foi muito claro, né? E também o pessoal tem outros horários. Então, Rogério, Clodionor, por favor. De fato, diga assim, a forma como ele apresentou, com imagens, com a palavra mansa, né? Que muitas vezes a gente chega aqui, quem está vivendo lá, que não está satisfeito com a situação, também vai revoltado, não é verdade? Como a gente vê muito nosso aqui do Nordeste, e ele numa tranquilidade, mostrando bem um critério em cima disso. E aí eu digo assim, o movimento do Pampa lá, de pessoas, como é que você mostra para a gente aqui hoje, como é a reação que eles estão lá? O choro, ou o formato, né? O dia atrás, você tem um grupo de pessoas que estão indo realmente buscar, fazer com que, dentro do conhecimento que você mostrou que as pessoas têm, qual é a ação que eles estão fazendo junto ao próprio governo, ou à comunidade lá da região em cima disso? Existe um movimento em cima disso, do grupo lá, ou só reclama cada um calado no seu, e fica cada um no seu cantinho e não se movimenta? Porque eu acredito que quando a gente se movimenta com ação, né, o que eu penso, não é com grito de raiva ou de zanga, é de coisas concretas e mostrando para ir buscar, para saber a resposta que vem de lá para cá para isso. Só complementando até pela própria título, né, da tua palestra, nessa parte de educação ambiental, acho que é complementando o que o Clodionor disse, se vocês têm alguma ação dentro das escolas ou de comitês de bacias hidrográficas também, que aqui para a gente é algo forte nessa parte da gestão de águas, né, e aí já envolve mais a questão ambiental. Então, só para te direcionar mais até diante da pergunta do Clodionor. Existe bastante movimento, mas o movimento é muito difícil, muito sufocado por conta dos interesses contrários, né? Se tu imaginar que o governo é comprometido com mineradora, que o governo é comprometido com agronegócio, qualquer coisa que venha defender o contrário acaba sendo abafada. É muito difícil mesmo o andamento. Acredito que agora, em 2024, a gente vai ter mais resultados, né? A gente tem lá uma organização que a gente chama de Coalizão pelo Pampa, que são várias instituições, povos tradicionais representando, tentando pleitear algum tipo de política pública, algum tipo de reconhecimento, mas, como eu disse, a pressão do agronegócio, das mineradoras, ela é muito grande,
E não é à toa que a gente chega nesses números, né? Se tivesse algum tipo de consciência, algum tipo de vontade do governo, os números não seriam tão grandes assim, né? Mas é uma situação que preocupa muito e a gente tenta sempre avançar, mas eu diria que hoje o governo estadual é o principal entrave. Ele não tem interesse na conservação. Grupo eu até participo do grupo aqui dos comitês de bacia, né, do Conselho de Recursos Hídricos, e que a Márcia conhece isso bem mais do que eu, que é dentro da instituição que ela trabalha. Talvez, eu não sei se ela pode até colaborar mais com como é que é o formato que é feito aqui do comitê de bacia, porque ele tem voz, inclusive. O Conselho tem voz, inclusive. Muitas coisas aqui no Nordeste também tem problemas sérios aqui com a água, distribuição de água, e o comitê de bacia tem autonomia sobre isso, né? Ela faz, muitas vezes, a gente faz a reunião lá e os conselhos vão lá, aprova ou não a ação que vem até do governo, não é isso? Aprova ou não. Dependendo do conselho, esses conselhos, quando tem estrutura para isso, e que ele é formado constitucionalmente, de acordo com a lei, ele tem autonomia para esse peso. Aqui no Nordeste também, a gente sabe que o problema da seca ele é grandioso, né? E que deixa muita gente assim, e o comitê de bacia lá na Coja, onde ela está, coordena isso muito bem, e eu vejo lá, quando a gente sai satisfeito, quando aprova, quando não aprova, as ações. E os comitês, na distribuição de água, na quantidade, tem autonomia sobre isso. Ela pode até, acho que ela tem, até conversando com você em particular, ela tem como até orientar bem de como talvez nascer uma semente para isso, para ver, porque a gente que está aqui, que não está convivendo lá, e vê ali, como a gente é da área, eu sou geólogo, sempre da água e ambiental, nunca fui geólogo de rocha dura, realmente, cristalino, a gente fica triste e quer ver uma coisa onde volte o que era normal. Né? Como eu tinha comentado ali, a questão da pressão é muito grande, né? Ontem, por exemplo, estava na pauta de votação da Assembleia Legislativa uma alteração para facilitar ainda mais, como se tivesse dificuldade, né? Para facilitar ainda mais a instalação de reservatório para irrigação das lavouras. E ele acabou ficando, ele vai entrar na primeira sessão do ano que vem, mas ele já vem com uma pressão grande para ser aprovado, né? Porque tivemos a estiagem, então a gente tira aquele ambiente que era natural, que tinha uma produção pecuária, todos aqueles valores envolvidos de biodiversidade, de conservação das águas, a gente troca isso por um sistema de monocultivo, aumenta a emissão de carbono, aumenta o consumo de petróleo, aumenta o consumo de agrotóxico, e a pressão é para aumentar mais, na verdade. É uma situação bem difícil do Pampa. É bem difícil mesmo. É verdade. E acho que isso é falta de uma visão de ecossistema, né? Porque se eu estou querendo mais dinheiro, né, o agronegócio e tudo, mas eu não estou vendo que... Não adianta eu não ter ambiente para isso, né? Porque o futuro da humanidade, se eu não cuidar, vai ser isso, né? Não vai ter, não adianta eu fazer dinheiro se eu não vou ter um ambiente para usufruir desse dinheiro. E só enfatizando o que o Clodionô disse, nesse aspecto aqui no Ceará é isso, nessa parte de águas, a gente tem um Conselho de Recursos Hídricos do Estado do Ceará e temos os comitês de bacias hidrográficas. Aí eu até te perguntei como funciona lá, porque eu conheço que existem os comitês de bacias hidrográficas até fortes no Rio Grande do Sul. Mas eu não sei se eles tratam essa questão do bioma, se eles têm uma inter-relação com o seu trabalho. Então, é nesse aspecto aí que a gente também queria conhecer. Eu diria que não tem esse reconhecimento como deveria. Eu diria principalmente em função dessa invisibilidade, né? A gente não tem essa formação, essas informações sobre o bioma. Então, tudo que é retratado quanto à questão de conservação sempre é relacionado à floresta. Então, quando tu vê um bioma de campo, parece uma coisa mais homogênea, que não aparece no noticiário, não aparece nas escolas. Então, a própria população do Estado não é direcionada para esse tipo de conhecimento, para esse tipo de reflexão. Por isso que eu digo que é um bioma invisível. O próprio povo não aprende essas questões. Então, a gente tem um movimento forte pleiteando essas mudanças, mas nadando contra a maré, na verdade, né?
a gente tenta avançar, mas sempre com uma força maior contra. E, nesse tempo, a gente vai perdendo o bioma. Mas eu diria que é principalmente por essa questão da invisibilidade, do reducionismo, da questão da cultura, da questão da conservação ser sempre atrelada à proteção de árvores. Tu tem um bioma que é de campo. Faz parecer que não é importante aquilo, quando, na verdade, a gente tem uma diversidade. Só de pastagem, por exemplo, a gente tem em torno ali de 500, 600 espécies que são de interesse para a forragem, para a alimentação dos animais. É como se fosse 600 árvores, só que são capim. Talvez por ser menor, o ser humano não tem essa sensibilidade quanto à diversidade. E isso também não é instruído, não chega nas escolas. Acho que esse é um dos principais motivos da gente ter chegado numa devastação desse tamanho. Por isso que eu digo que, se fosse em qualquer outro lugar do país, a gente ter uma situação dessa geraria comoção. E no Pampa, não. Realmente é um trabalho... assim como teve a Eco 92, naquela época os cientistas já alertavam, né, sobre as mudanças climáticas. Quanto tempo depois, décadas depois, é que a gente agora, o pessoal está sentindo na pele, né, como o universo todo, nosso mundo, o planeta está quente, e todo mundo está começando a se preocupar mais, e a gente, mesmo assim, ainda tem muitas resistências, né, principalmente na área econômica. Mas, ainda bem que vocês têm essa coalizão, vocês têm realmente que essa luta. Eu acredito que é a parte de educação ambiental, essa parte de conscientização, as pessoas que são mais, têm o conhecimento, têm esse poder de articulação, deve estar inserido em todas as camadas, no poder público, na universidade, nas escolas, porque só assim a gente vai alcançar alguma mudança. Então, acho que já extrapolamos o tempo aqui. Agradeço muito ao Rogério pela contribuição, agradeço a presença de vocês, os internautas também que estão nos ouvindo, e espero que, assim, vocês, como eu também, aprendemos muito e agradecemos a participação do Rogério aqui no Ceará. E eu, mais uma vez, agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Nosso muito obrigado à Márcia pela coordenação da mesa, ao Rogério. Convidar o nosso presidente do IAB, Márcio, por gentileza, com o Rogério à frente do palco. Vamos aqui convocar o nosso fotógrafo e assim registrarmos nossa foto oficial. Tivemos aqui o nosso painel Bioma Pampa, com a presença da Márcia Soares, do palestrante Rogério Chimansky.